sala. Ela vai ser sobre atuação na engenharia de controle e automação na indústria. Ela vai ser ministrada pela Sônia Ferreira. Ela é engenheira eletricista e técnica em eletrônica, com mais de 2 décadas de experiência em automação industrial. Atualmente, ela é Global Principal Architect na Aveva, onde lidera iniciativas de visualizações empresariais e centros de operações unificados. Esse tablet fica desligando. Promovendo a informação digital. Sônia possui um histórico de sucesso na implementação de soluções tecnológicas inovadoras que melhoram a eficiência operacional em diversas indústrias. Sônia, com você agora. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Foi um dia aí, né, de bastante atividades. Quando eu fui convidada a dar essa palestra, eu tenho o costume, né, de apresentar soluções para os nossos clientes. Eu trabalho, né, nessa função ali, né, de frente com o cliente. Então, eu tinha uma ideia do que eu iria apresentar, mas quando eu cheguei aqui, comecei a ter outras ideias, comecei a entender um pouco melhor do tipo de conteúdo, né, que as pessoas estão buscando e tudo. Então, eu vou tentar dar uma adaptada. Eu não sei se tem o passador. Ah, tá bom. Obrigada. Então, meu nome é Sônia Ferreira, né? Eu sou sul-mato-grossense, sou campo-grandense, sou mato-grossense. E sou filha de mãe paraguaia, de um pai mineiro. Sou a caçula de 3 irmãs. Minhas 3 irmãs são engenheiras, todas são engenheiras eletricistas. E o que eu acho mais interessante dessa história, meu pai também era engenheiro. O que eu acho mais interessante de toda essa história é que nós 3 somos engenheiras eletricistas e cada uma trabalha numa área completamente diferente da outra, né? O que mostra a diversidade que as engenharias trazem, né? A gente realmente acaba encontrando ali profissionais multidisciplinares, né, que conseguem atuar em diferentes áreas. E por isso que eu acho interessante falar. E, ao mesmo tempo, é muito bom, né, ter em casa mulheres que também, né, enfrentam os mesmos desafios que eu ali no dia a dia. Eu morei em Santa Rita do Sapucaí, né, mudei para Santa Rita aos 14 anos, então eu saí de casa realmente muito cedo. Depois eu morei em Campinas, já trabalho, morei em Belo Horizonte e atualmente eu moro em São Paulo, onde eu moro com meu marido é publicitário, o que também traz uma visão um pouco diferente, né, porque eu trabalho no meio muito masculino, ele trabalha no meio muito feminino, que acaba trazendo ali um balanço muito interessante nas nossas vidas. Sou mãe de uma menina de 11 anos, isso foi um dos meus arrependimentos, eu queria ter muito uma foto dela aqui, mas eu sou mãe de uma menina de 11 anos, e durante esses dias eu escutei muito sobre a maternidade, né, o tanto que ela impactou ou não na carreira. E eu posso dizer que a minha filha ela trouxe uma transformação na minha vida muito positiva, até mesmo no lado da carreira. E aí eu só vou explicar um pouquinho mais para frente. Sou crossfiteira na horas vagas. E eu sou apaixonada, né, por inovação, por sustentabilidade. Desde criança, sempre gostei muito. Hoje em dia, quando eu vejo tanto que a tecnologia está ligada com a sustentabilidade, é algo realmente que me move, que me dá propósito. E eu acabo focando um pouquinho, né, quando eu posso, ali dentro da empresa, em tudo que eu posso pensar e fazer na parte de sustentabilidade, usando as soluções, né, o tipo de tecnologia que a gente usa no dia a dia. Então, a engenharia de controle e automação, como eu expliquei, eu sou engenheira eletricista, não foi uma decisão, a minha primeira decisão, eu queria muito fazer a engenharia de controle e automação, mas, na minha época, a maioria das faculdades eram integrais, então isso era completamente impossível para mim, porque eu sempre achei muito interessante o fato da engenharia de controle e automação ser muito multidisciplinar, né? Então, assim, a gente vê um pouco de elétrica, um pouco de mecânica, né? A parte de informática também é muito importante, a parte de controle é muito importante, a parte de processo, né, é muito importante. Então, ter essa formação multidisciplinar traz uma versatilidade muito grande para o profissional. Então, quando alguém decide seguir numa carreira de controle e automação, ele não necessariamente precisa ser um engenheiro de controle e automação por formação, né? Dentro das empresas que eu já trabalhei, dentro da indústria, a gente vê diversos tipos de perfis de profissional trabalhando com controle e automação justamente por isso, porque é um
é muito diverso o campo. Então, a engenharia de controle e automação, né, ela permite ali o desenvolvimento, né, de sistemas eficientes. Então, como eu posso melhorar, aumentar a minha produtividade, como eu posso melhorar a parte de manutenção, como eu posso melhorar a minha operação, né? Durante a pandemia, foi algo que veio muito à tona dentro das indústrias, foi realmente assim, um momento muito decisivo, do tipo, tá bom, a gente já tem as nossas operações, né, automatizadas, mas a gente ainda precisa do profissional em campo, né, porque tudo ainda era muito desconectado. Então, trouxe muito essa necessidade de convergir o ambiente de tecnologia de automação com o ambiente de tecnologia de informação. Então, hoje em dia, a gente tem uma busca também por profissionais de tecnologia de informação que tenham algum conhecimento na área de automação. Então, também, hoje em dia, tem essa necessidade. A engenharia de controle e automação, ela contribui também para uma melhoria, né, de produtividade, como eu comentei, e hoje essa busca por integração de novas tecnologias vem sendo cada vez mais forte, né? Então, a gente vê muitas empresas trabalhando com pesquisa e desenvolvimento voltado para essa área, então é algo também que pode ser bastante interessante para vocês. A formação, né, possibilidades de carreira, diversas indústrias, né? A gente sabe de diversas indústrias que a gente pode atuar, então, petroquímicas, mineração, saneamento, mas eu queria comentar um pouquinho sobre aquelas que não são tão óbvias, né? Então, por exemplo, hoje em dia existem muitos projetos para Smart Cities, né? Então, as cidades inteligentes, como que a gente pode também automatizar as nossas cidades para fazer com que o nosso dia a dia tenha mais eficiência, né? Engenharia de aeroportos, né, que é algo que já existe há muito tempo, que já tem uma questão de segurança muito grande há muito tempo, mas hoje em dia existe um investimento muito grande também em inovação para melhorar ali o dia a dia dos passageiros. Automação de data center, né, que com toda essa transformação digital é algo que vem crescendo muito, então também é outra área de atuação. Além de transporte também, que é algo que também não é tão óbvio, né, mas que também é uma área de atuação. E aí a gente tem diversos cargos que podem ser atuados ali pelo engenheiro de controle e automação, mas o que eu gosto mais de enfatizar é realmente o especialista em transformação digital, que é o que traz, o que pode ser mais interessante para os mais jovens também, né, que traz um conhecimento dos nascidos já digital, né, que já nasceram entendendo o digital, e como que eles podem aplicar isso dentro da indústria. Então, antigamente, dentro da indústria, era muito comum uma pessoa que entrava aos seus 18 anos e se aposentava dentro da indústria. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de profissional, é muito difícil. Então, o jovem, quando ele entra na indústria, ele não quer mais trabalhar com aqueles sistemas arcaicos, né, onde ele tem que fazer tudo no papel. A gente até conversou com algumas pessoas, né, com algumas meninas, entre ontem e hoje, assim, completamente revoltadas. Eu tenho que preencher aqui pilhas de papelada e tal. E é verdade, né? E tem gente que está fazendo ali todo dia. Eu falei, não, mas isso aqui eu faço há 50 anos. Então, é isso. Não, isso aqui, a empresa já funciona desse jeito desde o momento que ela começou a funcionar. Mas não é para funcionar assim, né? A gente tem tecnologia para isso, então essa provocação, né, de você trazer o que tem no seu dia a dia dentro da indústria é muito importante para a evolução, para realmente funcionar essa transformação digital. Né? Tá. Aqui eu falo um pouco da minha jornada. Ontem teve uma menina que até comentou, como é que eu combino a minha botina com o meu lookinho? Eu queria muito saber, porque eu nunca descobri também. Mas, como eu comentei, eu tenho 20 anos de experiência com software industrial, mas a minha carreira ela começou dentro de empresas que chamam integradores de sistemas, né? Essas empresas integradoras geralmente são empresas pequenas, né? Existem integradores de sistemas grandes, inclusive aqui no Brasil, mas comumente são empresas de pequeno ou médio porte, onde eles trabalham com desenvolvimento
de aplicações para controle industrial. Então, pode ser tanto a parte de software, como a parte de hardware, como a parte de, né, de inversores de frequência, programação de PLCs, programação de sistemas escadas. Então, é a empresa que realmente vai ali automatizar a fábrica. E num projeto de automação industrial, é um projeto que tem um ciclo de vida muito longo. Então, imagina, um cliente ele vai construir uma nova planta. São anos, assim, são 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos de projeto, né, dependendo do tamanho da planta, do que ele precisa fazer. E a automação industrial, geralmente, ela já começa logo ali, quando tem a concepção do projeto, né, quando inicia o projeto, a construção da fábrica. Então, já inicia o projeto dentro do escritório, então a gente já começa a programar algumas coisas, começa a desenvolver algumas coisas, e ela finaliza quando a planta está rodando. Então, tem toda a parte de engenharia civil que passa enquanto a gente está desenvolvendo o projeto, toda a parte de engenharia mecânica que passa enquanto a gente está desenvolvendo o projeto. Então, quando chega a hora, né, da automação, geralmente tem muito atraso. Então, assim, é uma área em que você tem um ciclo de vida assim, de projeto muito longo, são projetos muito longos mesmo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu trabalhei durante 10 anos, né, nessa área, sempre foi a minha paixão. Eu costumo brincar que eu sou, além de engenheira eletricista, eu sou técnica eletrônica. Então, eu me formei em técnico eletrônica, eu tinha de 17 para 18 anos. O meu técnico tem ênfase em informática, automação industrial e telecomunicações. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, não, tudo bem. Eu posso trabalhar com eletrônica, informática, telecom, eu só não quero trabalhar com automação. Nossa, detestei, achei chato, não achei legal ali dentro da escola. E aí eu arrumei emprego em automação. Falei, putz, então vamos lá. Mas eu pensava, vou fazer esse estágio, né? Precisava para concluir o curso e depois eu mudo de carreira. Entrei, comecei a trabalhar, fazendo alguns projetinhos ali e tal. E aí eu fui para o meu primeiro startup. Né? Já era um projeto que estava em andamento, fui no meu primeiro startup. Quando a gente vê aquela planta rodando, é um sentimento assim inexplicável. Naquele momento eu tive certeza que era ali que eu queria estar. Até hoje, quando eu vou em planta, qualquer tipo de planta industrial, eu fico assim muito animada, emocionada. É o que me move até hoje, eu realmente gosto muito. E eu acho que naquele momento eu entendi, tá bom, é essa carreira que eu quero seguir. Por lá fiquei 10 anos desenvolvendo projeto, fiz projeto de mineração, de automotiva, alimentos e bebidas, energia, diversos segmentos. Eu acho que essa experiência como em integradores de sistema é muito interessante, porque te traz uma diversidade de entendimento, né, de diferentes processos de batelada, de processos de manufatura, de processos contínuos, traz essa diversidade assim, de conhecimento muito grande. Mas minha filha nasceu. Né? Em 2013, eu engravidei, eu engravidei em 2012, minha filha nasceu em 2013, e não teria problema nenhum eu continuar a trabalhar nessa área. Só que são projetos muito longos. Então, eu queria uma rotina. Essa rotina de trabalhar final de semana, feriado, assim, né? A gente precisa ser verdadeiro, porque dentro da indústria, geralmente, a gente tem esses projetos grandes e a gente tem projetos de... por exemplo, você precisa aumentar uma linha de produção, você precisa dar uma manutenção. Geralmente são projetos que acontecem quando a fábrica está parada. A fábrica está parada geralmente no Carnaval, no Natal e no Réveillon. Então, assim, durante esses 10 anos, eu posso contar nos dedos. Natal eu passei só 2 vezes trabalhando, mas Carnaval eu não tive, de verdade, do fundo do meu coração. E nunca foi um problema, eu sempre gostei, para mim não tinha problema nenhum. Mas quando a minha filha nasceu, eu senti muita falta de ter uma rotina. Falei, putz, cara, eu realmente quero ter uma rotina, quero colocar minha filha para dormir, né? Logo que minha filha nasceu, nem havia, tinha dia que eu nem havia e tal. Falei, isso não quero mais. E aí eu comecei a pensar, falei, tá, mas com esse conhecimento que eu tenho, eu gosto muito da área técnica, o que eu posso fazer? E aí eu descobri que eu poderia trabalhar, por exemplo, numa área de suporte técnico, porque dentro, né, de integrador de sistemas a gente usa softwares e hardwares.
e quando alguma coisa dá problema, a gente entra em contato com o suporte técnico. Então, eu já tinha esse contato, né, com pessoas que trabalhavam nessa área, e acabei entrando na Aviva dessa maneira. Então, entrei na Aviva como suporte técnico, impulsionada pelo nascimento da minha filha. Foi quando eu mudei para São Paulo, né, que tive essa grande mudança de carreira, e eu nem sabia, porque até aquele momento, eu acho incrível, assim, vocês tão jovens, pensando na carreira. Eu não pensei, gente, assim, do fundo do meu coração. Eu fui assim, nossa, adorei isso aqui, vou lá. Nossa, isso aqui é muito interessante, vou lá. Então, eu não pensei assim, um dia eu quero ser. Para mim era, cara, eu sou engenheira, e é isso que eu quero ser. Então, naquele momento que eu entrei na Aviva, que eu comecei a entender o que era construir uma carreira. Eu começava a conversar, meu chefe, o que você quer daqui 5 anos? Em 5 anos, eu vou estar 5 anos mais velha. Assim, eu realmente não pensava assim, eu quero ser isso. E aí eu comecei a entender como que a empresa funcionava, as possibilidades que tinham dentro de uma empresa multinacional. Até então, eu só tinha trabalhado em pequenas empresas, né, que não tem problema nenhum também, né? Mas dentro de uma multinacional, você acaba tendo mais possibilidades. Então, depois de trabalhar mais ou menos uns 3 anos dentro da área de suporte técnico, minha filha cresceu um pouquinho, e eu fui para a área de pré-vendas. Então, nesse momento, eu descobri que eu tinha um talento muito único, digamos assim, dentro, né, da engenharia, que é você ser técnico, bastante técnico, e saber vender. Porque é muito difícil você ter uma linguagem técnica e, ao mesmo tempo, você ter um poder de persuasão, né? Então, isso assim, é realmente muito único. E eu comecei a entender que aquilo poderia ser interessante para mim. Então, comecei a trabalhar na área de pré-vendas, onde eu atuo atualmente. Tive algumas mudanças, fui 1 ano para o marketing estratégico, aprendi algumas coisas, e hoje eu voltei a ser pré-vendas. Então, né, todos aqueles nomes que eu apresentei no início, significa que eu sou pré-vendas. E o que é o pré-vendas? Eu ajudo, o vendedor chega assim, Sônia, eu tenho um cliente que está com um problema, ele precisa aumentar a produtividade dele. Então, Sônia, eu tenho um cliente que ele tem 10 plantas espalhadas pelo mundo e ele quer ter uma visão única da operação dele. O que eu posso oferecer para ele? E aí, tecnicamente, eu apresento uma solução para o cliente, falo, essa solução integrada com essa, fazendo desse jeito, daquela maneira, vai te entregar um resultado. Então, é mais ou menos isso. Eu traduzo uma necessidade do cliente em uma solução da Aviva, né? Então, a Aviva me proporcionou, né, esse crescimento profissional, e eu realmente acredito que tudo isso veio depois que eu fui mãe. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que é muito interessante vocês já estarem pensando desde o início em carreira. Eu acho que ter essa definição, talvez, de que tipo de atividade que você quer no dia a dia, se você tem esse desejo de ter uma carreira corporativa, se você tem esse desejo de trabalhar ali no chão de fábrica todo dia, né? Tudo isso faz diferença no tipo de empresa que você vai escolher para trabalhar, onde você vai colocar a sua energia, né? Então, acho que tudo isso é muito interessante. Aqui tem só uma fotinha ali da minha botina. Eu trabalhei muito tempo em mineração também, que foi muito interessante. E aqui falando um pouquinho, né, sobre crescimento, realização dentro da minha carreira. Então, acho que em diferentes momentos da carreira a gente tem diferentes tipos de realização profissional. Então, tive bastante atuação ativa no chão de fábrica, que é algo que eu me orgulho muito até hoje. Que eu gosto de conversar muito com o meu cliente, porque eu realmente consigo entender o que ele está passando no dia a dia, porque eu vivi aquilo, eu sei o que é aquilo. Eu até brinquei com uma das meninas que passou ali no nosso stand, que, para mim, é muito importante eu acreditar na solução para poder vender, porque eu já estive do outro lado, eu já desenvolvi projetos do outro lado, então não vou vender uma ferramenta que não funciona, que vai dar problema. Já estive no suporte técnico, então também não vou vender uma solução que eu sei que não funciona, que dá muito problema com outros clientes. Então, acho que essa sinceridade, honestidade, né, quando você está trabalhando, também é importante. Não sei se alguma de vocês, algum dia, já esteve, ou está, ou estará numa área de vendas, mas eu acho que isso é muito importante de lembrar, né, que, por mais que você queira vender, é muito importante ser transparente e ser verdadeiro com o seu cliente.
Eu sempre fui, de alguma maneira, líder em muitas situações, mesmo sem ser gestora. Eu fui gestora uma vez, durante toda a minha carreira, mas eu acho que a liderança ela vai além da gestão, né? Você pode ser um líder, mesmo não sendo um gestor. Então, você pode ser um líder de projeto, você pode ser líder de uma iniciativa, você pode ser líder de uma ideia. Então, se você teve uma ideia inovadora, diferente, apresente, defenda, leve seu nome, fale que foi você que fez, porque isso é muito importante no decorrer da carreira. E dentro da área de controle e automação, a gente tem é uma área muito pequena no final das contas, assim, todo mundo se conhece, né? Então a gente vem aqui, conhece algumas pessoas, começa a conversar, já trabalhou com um, já trabalhou com outro, então é uma área muito pequena e é muito importante você ter a sua marca, você mostrar o que você fez. Como eu comentei anteriormente, né, eu trabalhei também um pouquinho na área de marketing estratégico dentro da Viva. A gente vê, geralmente na indústria, ela começa a adotar a tecnologia depois de um tempo que a gente já vê essa tecnologia no nosso dia a dia. Então, hoje, dentro da indústria, o que a gente fala muito é de ter os softwares na nuvem, né, que para a gente já é muito corriqueiro, mas a indústria ela só começa a aplicar a tecnologia depois de um tempo que ela já está bem estabilizada, digamos assim, bem comprovada dentro do dia a dia. Então, ainda existe uma questão muito grande em cibersegurança, né? Existem muitas essas discussões ainda com os nossos clientes, principalmente aqui no Brasil, existe essa barreira. A área de automação, durante muitos anos, foi completamente desconectada com a internet. Sim, muitos anos mesmo. A maioria das plantas aqui no Brasil continuam sendo desconectadas, a parte de chão de fábrica mesmo. E muita gente não sabe por quê. Antigamente, os softwares eles não podiam rodar com antivírus e com firewall. Não podia, não rodava. Tinha que estar tudo desabilitado, porque senão não rodava. Então, assim, não é nem só uma questão de meus dados vão estar na nuvem, é que os sistemas estão completamente abertos. Então, assim, você conectar esses sistemas à internet é loucura. Então, hoje em dia, a gente tem estratégias para conseguir integrar mesmo esses sistemas antigos à nuvem. Existem essas estratégias, mas ainda existe uma resistência muito grande, né? Então, quando eu fui para o marketing estratégico, foi muito pensando nisso, em tentar mostrar para os nossos clientes que tudo bem, é seguro, tudo bem, vai dar certo, a gente consegue estar junto com você durante essa jornada de transformação digital. Então, acho que isso também traz ali uma visão diferente do tipo, eu entendo a sua dor, eu estou entendendo o que você está falando, mas aqui na nossa empresa a gente tem isso, isso e isso, aquilo. Então, isso me trouxe uma visão um pouco mais ampla, porque até então eu trabalhava com cada cliente, né? Você falar para uma pessoa o problema, que você vai resolver o problema dela, você fala de um jeito. Quando você vai falar para várias, você fala de outro. Recentemente, também tiveram 2 hackathons, que aí vem a parte de sustentabilidade, que eu comentei no início. Dentro da nossa empresa, a gente tem, anualmente, hackathons, onde são convidados tanto a equipe de desenvolvimento, né, de software, realmente, o R&D, e o pessoal de pre-sales, né, que é o que eu faço parte. E ali a gente tem que ter ideias inovadoras usando a nossa solução e como que a gente pode apresentar isso para os clientes. Nos últimos 3 anos, eu venci 2 hackathons, e a gente ficou em 4º lugar, e todos voltados para a área de sustentabilidade, que é o que eu acredito, porque é muito legal a gente aumentar a produtividade do nosso cliente final, mas é muito mais legal quando a gente aplica soluções para melhorar o meio ambiente, para ter certeza que o nosso cliente não está destruindo o nosso meio ambiente, porque isso está muito próximo da indústria. Então, vários desastres que a gente vê na mídia, né, de várias indústrias, poderiam ser evitadas com software. Então, isso, para mim, é muito importante, é o que me pega. Eu quero um mundo melhor, então, é onde eu acho que a tecnologia pode ajudar, e eu acho que é onde a tecnologia voltada para a automação e controle deveria estar focada, né? Porque, legal, a gente está produzindo muito, mas a gente precisa ter certeza que a gente vai ter um mundo para usar tudo que a gente está produzindo, né?
Então, é mais ou menos isso. Aqui no final eu só coloquei que, né, recentemente, a minha empresa geralmente tem vários programas diferentes, né? Então, tem um programa que é para liderança tecnológica, então, para pessoas que falam de tecnologia, independente de produto, e eu sou uma dessas pessoas para a minha empresa. E isso é mais para mostrar assim, que, além da sua função ali no dia a dia, existem empresas que trazem diferentes oportunidades para você ter diferentes experiências na sua carreira. E que isso é muito interessante também. Então, foi mais para trazer isso. Aqui eu tenho um vídeo que, sinceramente, ontem eu fiquei, depois que eu vi algumas palestras, eu falei, acho que não vai rodar. Mas, acho que não vai rodar mesmo. Né? Mas, assim, é o mesmo vídeo que a gente estava mostrando no nosso stand, eu não sei, é da mesma demo que a gente estava mostrando no nosso stand, mas era mais para mostrar a tecnologia, que hoje eu sou responsável dentro da Viva, que é uma solução que engloba, né, que fornece para os nossos clientes uma visão holística da sua operação. Então, é uma solução que a gente consegue visualizar a operação da empresa, não só do lado da produção, mas integrado com dados de sustentabilidade, dados de negócio, para a tomada de decisão estratégica. Então, é realmente uma solução de alto nível, mas que se integram com soluções em diversas camadas da indústria. É isso, gente. Desculpa se foi meio confuso, mas eu tentei trazer uma forma diferente do que eu geralmente apresento. Geralmente eu só apresento muito técnico, e eu tentei deixar um pouco mais leve. Sônia, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos que estão na sala, do pessoal que nos acompanhou online.